Professor Proni, o senhor concedeu uma palestra nesse último dia de eventos, né, do Simpósio Internacional sobre Futebol. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, desse uma síntese, né, do que se apresentou hoje e falasse um pouco dessa relação das ciências econômicas com o futebol, né, como que funciona isso, como é que está sendo os trabalhos feitos e analisados sob essa ótica, né, em relação ao esporte, talvez o mais popular do país, né? Ok, eu comecei a minha palestra fazendo uma introdução e dizendo o seguinte: olha, o futebol mudou muito nas últimas décadas, passou por uma profunda transformação e essa dimensão econômica ganhou uma importância que não tinha antigamente, né? Então, assim, hoje em dia não dá para falar de futebol sem levar em consideração os determinantes econômicos que interferem na organização dos torneios, na estruturação dos clubes, na relação entre o clube e os torcedores, enfim, né? Então, a minha função, o pedido que foi feito para mim é que eu falasse como é que o futebol tem sido estudado, né, dentro da ciência econômica, no campo da economia. Então, baseado na minha experiência como pesquisador, eu apresentei 3 frentes de estudo que são as mais importantes no campo da economia. A primeira frente de estudo é o que a gente chama de economia política do futebol empresa, né, porque quando a gente está falando de futebol, o futebol é um fenômeno multidimensional e muito heterogêneo. Então, a economia vai se interessar pelo futebol, esse futebol espetáculo, né, o futebol que é organizado e que é vendido, que é comercializado, né? Então, existe uma economia política do futebol empresa, ou seja, uma discussão, né, uma reflexão, uma investigação que é feita por diferentes pessoas a respeito das estruturas de poder, de como é que os projetos de modernização, quem é que controla, quem é que tem hegemonia sobre essa prática, né? Quando a gente fala de economia política do futebol empresa, tem obviamente uma interface grande com a ciência política, com a sociologia, com a ciência jurídica, com a administração empresarial, enfim, existem várias interfaces e a gente vai então fazendo, vamos dizer assim, um estudo transdisciplinar, podemos chamar, né? Porque na verdade mistura várias disciplinas, várias maneiras de pensar. E o importante, o que é? O importante é entender essa dinâmica e as assimetrias, né? Como que o aprofundamento disso que eu estou chamando de futebol empresa, conforme o futebol empresa vai se tornando mais complexo, um fenômeno com maior densidade, né? Vai se internacionalizando, enfim, tem vários clubes de futebol hoje no mundo que parecem uma corporação econômica, né? São geridos, são administrados como uma grande empresa mesmo, né? E a gente tem que entender o que levou, né, a que isso acontecesse aqui no Brasil, quer dizer, como é que a gente pode explicar o desenvolvimento do futebol nessa direção aqui no Brasil, né? Então, necessariamente, é importante entender os determinantes externos, vamos dizer assim, como que o futebol reflete transformações mais profundas da sociedade, da política aqui no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, os fatores internos, aquilo que é próprio dos agentes que fazem parte desse campo esportivo, né, que é o futebol, né? Então, olhando do ponto de vista desses determinantes internos, existe uma relação muito estreita entre as estratégias de concorrência, né, dos principais clubes brasileiros, dos clubes da elite, né, aqui no Brasil, com aqueles concorrentes europeus, principalmente, né, porque você tem aí uma
uma tentativa de acompanhar o movimento que é dado lá pela Europa, pelos principais centros futebolísticos da Europa, né? Então, a gente aqui no Brasil tenta acompanhar isso. Mas, por outro lado, tem as nossas particularidades, tem as relações de poder, as resistências, a tentativa de preservar determinados valores, determinados interesses, que vão modelando isso com as nossas características, né? Então, assim, esse é uma primeira frente de estudos, que seria o que eu estou chamando de economia política do futebol empresa, né? Como economista, eu também tenho pesquisado, feito estudos em outras duas frentes. Uma assim, são estudos microeconômicos e a outra, estudos macroeconômicos, né? Quando a gente fala de microeconomia, a gente está olhando para as estruturas de mercado, para as estratégias de concorrência dos clubes, né, clube-empresa, né? Então, existem análises a respeito da situação financeira, do grau de endividamento, né, de como é que o processo de valorização dos torneios, né, a desigualdade que existe entre os times, né? Então, assim, é olhar e ver quem são os times que dominam a maior parte desses mercados, né, que é o que a gente chama de mercado futebolístico, né? Quais são as principais fontes de receita, por que as despesas, por que esses clubes são deficitários aqui no Brasil, por que as despesas em geral são maiores do que as receitas, né? Quais são os clubes superavitários e por que eles conseguem ser superavitários, né? Enfim, são essas questões que a gente faz quando está num plano microeconômico, né? E, por outro lado, existem as questões que dizem respeito à importância do futebol para como os impactos econômicos do futebol do ponto de vista macroeconômico, né? Então, recentemente nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil, né, em 2014. Foram feitos vários estudos, projeções a respeito de, né, entender qual que é o volume de recursos que seriam investidos em infraestrutura, não só nos estádios, mas também em mobilidade urbana, né? Havia uma promessa, né, de que sediar a Copa seria um bom negócio para o país, né? Porque, na verdade, você tinha que legitimar o uso de recursos públicos, né? Recursos dos governos estaduais, das prefeituras e do governo federal, para viabilizar a realização da Copa do Mundo. Então, aí você tem análises macroeconômicas para tentar mensurar, estimar qual é o volume de emprego que esses investimentos poderiam gerar, se isso teria um impacto fiscal, né? Qual seria o retorno do ponto de vista tributário, né? Enfim, aí você tem diferentes metodologias, né? O que eu apresentei rapidamente na minha palestra foi a ideia de que os estudos encomendados, né, os estudos oficiais encomendados pelo governo federal, geralmente usaram, né, uma metodologia para chegar a resultados mais otimistas, né, para tentar mostrar o máximo de potencial de retorno econômico que poderia ter, né, a realização da Copa do Mundo no Brasil. E, ao mesmo tempo, eu mostrei que tem outras projeções, outras estimativas que foram feitas que eram mais prudentes, né, e que não, né, no final das contas, depois dos Jogos, né, depois da Copa do Mundo, né, ter sido realizada, muitos economistas acabaram chegando à conclusão de que o resultado final foi um jogo de soma zero, né, porque assim, houve alguns segmentos que ganharam, né, que se beneficiaram economicamente com a Copa, e outros que foram prejudicados ou que, enfim, não foram contemplados e que, né, no final das contas, não houve nem grandes prejuízos, nem grandes ganhos, né? Os benefícios da Copa do Mundo foram menos econômicos e mais
da projeção da imagem do país, né, no exterior, e, né, enfim, tem uma série de um legado intangível, que a gente pode dizer. Mas, de qualquer maneira, um dos legados da Copa do Mundo foi exatamente essa modernização de vários estádios de futebol, né? Transformação em arenas multiuso, arenas modernas e tal, que tem a ver com esse processo de modernização, né, do futebol, que começou lá nos anos 90 e vem se aprofundando, né? À medida que o futebol empresa vai avançando e vai criando, então, bases mais sólidas, né, aqui no país, né? Então, em suma, era isso, né? Muito obrigado, viu, Prony, pelas informações, pela atenção. Repórter Gabriel Gama para a segunda edição do Simpósio Internacional sobre o Futebol.